Meu filho me implorou pelo meu cartão de crédito, dizendo que era algo urgente, emergência que não podia esperar. Eu confiei nele. Entreguei sem pedir nada em troca. Questões. Mas minutos depois, eu ouvi-o a falar ao telefone com sua esposa, Sofia, e suas palavras me destruíram. Vou doar $15.000. Jantar para sua família. Quem vai pagar? Aquela velha tola que não é. Vai mesmo estar lá? Eu silenciosamente descobri tudo. Eu congelei meu coração, quebrando-se em pedaços. Mas eu não disse qualquer coisa. Deixei que ele prosseguisse com seu plano. Deixei que ele acreditasse que havia me enganado. E quando cheguei àquele restaurante? Quando eles já estavam comemorando na minha casa. Despesa, brindando com o champanhe que eu estava pagando, rindo de mim sabendo que eu estava prestes a entrar? Quando finalmente me viram atravessar aquela porta. Eles quase se engasgaram de choque. O que eu fiz? Em seguida, veio algo que a família irá nunca se esqueça. Porque existem traições que não podem ser perdoadas, e este era um deles. Meu nome é Carol. Tenho 65 anos de idade. Eu fui viúva por 7 anos. Meu marido, Robert, morreu de um ataque cardíaco em uma tarde de domingo, enquanto ele regava as plantas no quintal. Não houve tempo para dizer adeus. No instante ele estava assobiando uma canção antiga. E no instante seguinte, ele havia desaparecido. Assim como isso aconteceu, meu companheiro de 40 anos se foi. Após a sua morte, a casa ficou demasiado pequena. Grande e silencioso demais. Mas eu aprendi a viver com esse silêncio. Eu aprendi a fazer café só para mim, para jantar em frente à televisão, para dormir no centro da cama. Eu me aposentei depois dos 32 anos como professora do ensino fundamental. Meus dias se tornaram calmos e previsíveis. Eu acordava cedo, caminhava pelo parque, regue as plantas Robert deixou atrás, e ler romances no verso. Na varanda enquanto o sol aquecia meu rosto. Isto não era uma vida emocionante, mas era meu. Foi tranquilo. E eu tinha Brian. Meu único filho, meu orgulho, ou assim eu pensava. Brian tem 38 anos. Ele trabalha em empresa de tecnologia. Ele está sempre bem vestido. Com seu relógio caro e polido. Sapato. Ele se casou com Sofia há 5 anos. Ela é bonita, educada e está sempre sorrindo. No início, eu gostava dela. Eu pensei que meu filho havia encontrado um bom parceiro. Brian visitou eu 2 vezes por mês. Ele chegaria aos domingos, coma minha comida, me abrace e conte. Eu era a melhor mãe do mundo. E eu acreditei nele. Deus, como eu acreditava nele. Eu cozinharia seus pratos favoritos. Eu economizei a sobremesa que ele adorava desde criança. Eu me certifiquei de que a casa cheirasse a canela e baunilha quando ele chegou. Porque eu sabia que aqueles aromas o faziam lembrar dele. Da sua infância. Eu vivia para aqueles visitas, por aqueles abraços, para ouvi-lo. Risada na minha sala de estar. Mas havia algo, pequenos detalhes que ignorei. Porque eu não queria ver. Brian sempre precisava de alguma coisa. Um empréstimo de $500. Porque o carro avariou. $1.000. Porque Sofia precisava de um tratamento dentário urgente. Tratamento. $2.000 porque eles tiveram que fazer um pagamento inicial para um novo apartamento. Eu sempre dizia sim. Sempre porque ele era meu filho.
Porque uma mãe ajuda, porque eu pensei que aquilo era amor. Ele prometeu me pagar de volta, mas ele nunca pagou. E eu nunca lhe pedi isso. Eu não queria. Parece uma daquelas mães amarguradas. Quem controla cada centavo? Eu não. Quero que ele pense que minha ajuda veio com etiqueta de preço. Então, deixei para lá novamente. De novo. Naquela manhã, era uma terça-feira. Eu lembro que eu estava fazendo limonada quando o telefone tocou. Era Brian. A voz dele parecia agitado, nervoso. Mãe, eu preciso. Preciso da sua ajuda. É urgente. Meu coração acelerou imediatamente. O que aconteceu? Querida? Você está bem? Ele deu um olhar profundo. Respiração. Sim, estou bem, mas Você precisa do seu cartão de crédito. Só por alguns instantes. Dias. É uma emergência. Algo com Sofia. Algo médico. Eu não consigo. Vou explicar agora mesmo, mas eu prometo a você. É importante. Não hesitei por segundo. Claro, querida. Quando você precisa disso? Mãe, posso dar uma passada aí em 20 minutos? Minutos? Claro, estarei esperando. Desliguei o telefone com um nó apertado na garganta. Meu estômago. Uma emergência médica? Sofia? Ela estava doente? Era algo grave? Eu comecei imaginando o pior. Câncer. Algumas medidas urgentes. Operação. Um acidente. Quando Brian. Ao chegar, ele parecia tenso, mas não desesperado. Isso deveria ter me chamado a atenção como chance. Ele entrou depressa e me deu um beijo na bochecha. Obrigada, mãe. Você é uma anjo. Entreguei-lhe meu cartão sem pensando bem. Ele o enfiou no seu carteira, me abraçou forte e foi embora. Ele disse que me ligaria em breve para explicar tudo. Fechei a porta e simplesmente fiquei ali parado com um estranho vazio. Meu peito. Algo parecia errado. Mas tentei ignorar. 2 dias depois, fui ao banco. Eu precisava desistir. Algum dinheiro para pagar o jardineiro. A linha foi longo como sempre. Esperei pacientemente. À minha frente estava uma mulher mais velha com cana. Ao meu lado, estava um jovem verificando o celular. E então eu ouvi uma voz familiar. Muito familiar. Eu me virei lentamente e o viu. Brian. Ele era um dos poucos. A poucos metros de distância, com o telefone pressionado contra a orelha. Falando em voz baixa, mas não muito baixa. Suficiente. E o que ouvi me deixou paralisado de medo. Amor, está tudo pronto. Reservei o melhor restaurante caro na cidade. Vai ser um jantar incrível. $15.000. Você consegue imaginar? Seus pais vão ficar tão impressionados. Eles vão ver. O genro deles não é qualquer um. Houve uma pausa. Então Brian soltou rir. Uma risada que eu nunca tinha ouvido antes. Ele. Frio, arrogante. Quem vai pagar? Aquela velha tola, minha mãe. Eu. Pedi o cartão dela, e ela o entregou. Ela não é. Ela vai até mesmo ao jantar. Ela tem. Não faço ideia. Senti o chão se mover sob meus pés. Meus pés. As paredes do banco pareciam estarão se aproximando de mim. Minha respiração ficou
Raso, rápido. Minhas mãos começaram a sacudir. Aquela velha tola. Que velha tola. Minha mãe. As palavras ricocheteavam na minha cabeça como balas. Eu não conseguia se mexer. Eu não conseguia pensar. Eu pudesse. Só consigo ouvir aquela risada. Aquela risada maldita. Brian continuou falando. Não se preocupe. Ela nunca verifica seus extratos bancários. E mesmo que ela fez, eu só disse a ela que era para você. Tratamento médico. Ela compra tudo. Ela é simplesmente muito ingênua. Outra risada. Mais uma punhalada pelas costas. Não sei quanto tempo fiquei ali paralisado, tentando para processar o que eu acabará de ouvir. Quando eu finalmente consegui me mover, saí do banco sem sacar o dinheiro. Eu fui até meu carro. Sentei-me. Eu fechei a porta. E ali, no silêncio do no carro, algo dentro de mim se quebrou. Mas eu não chorou. Eu não gritei. Eu não fiz qualquer uma dessas coisas. Em vez disso, senti algo frio e duro nascendo em meu peito. Algo que eu nunca havia sentido antes. Traição, fúria e uma clareza gélida que corta como uma faca. Meu filho me usou. Ele tinha mentido para mim. Ele me chamou de velha tola. E o pior de tudo, ele. Achei que era muito burro para perceber isso. Mas ele estava enganado. Naquele momento, enquanto minhas mãos pararam de tremer e minha respiração também. Calmo, eu sabia exatamente o que ia fazer. Pendência. Eu não ia confrontá-lo. Eu não ia chorar para ele. Eu não estava. Vou implorar por explicações. Eu era. Vou esperar. Eu ia fazer um plano. Quando chegasse a hora, eu ia destruir ele. Voltei para casa dirigindo em silêncio absoluto. Eu não liguei o rádio. Eu não abri as janelas. Apenas o zumbido do motor e a batida abafada do meu coração. Quando cheguei em casa, tranquei a porta. A porta, deixei minha bolsa na entrada. Mesa, e ficou no meio da sala de estar. A mesma sala de estar onde Brian havia crescido, onde ele levava seus primeiros passos, onde ele brincava com o seu carrinhos de brinquedo enquanto eu cozinhava. Onde ele abraçou. Me perguntava toda vez que ele estava com medo. Aquele quarto. Agora parecia diferente, como se cada felicidade. A memória tinha sido uma mentira. Sentei-me no sofá. E respirou fundo. Eu não ia desmoronar. Eu não ia chorar. Como uma vítima, porque eu não era uma vítima. Eu era uma mulher que acabará de abrir a sua olhos. E agora que estavam abertos, eu estava. Nunca mais vou fechá-los. Eu peguei meu telefone e disquei o número para o banco. Um operador respondeu com uma voz amigável. Boa tarde. Como posso ajudar? Minha voz saiu calma. Estável. Preciso revisar as acusações sobre meu cartão de crédito dos últimos 3 dias. Ela. Pediram minhas informações, verificaram meu identidade, e então ouvi a digitação em o computador dela. Senhora Carol, eu vejo cobrança de autorização pendente aqui para $15.000 no restaurante Sterling Room. Foi feito ontem à noite. $15.000. E lá estava, a confirmação. Eu não tinha imaginei isso. Eu não havia entendido errado. Qualquer coisa. Meu filho realmente fez isso.
A cobrança já foi processada? Perguntado. Não, senhora. Ainda está pendente. Autorização. Será processado. Após o evento. Perfeito. Isso me deu tempo. Preciso saber a data e a hora do evento. O operador hesitou por um momento. Diz aqui que é para isto. Sábado, às 20 horas. 3 dias. Eu tive 3 dias para preparar. Obrigado. Mais uma coisa. Quero que você fique alerta. Qualquer coisa. A cobrança que vem desse cartão precisa. Minha autorização verbal direta. Entendido? Claro, senhora. Estou anotando. Coloque isso no seu perfil. Eu desliguei e um pequeno sorriso frio surgiu em meus lábios. Então liguei para minha amiga Caterine. Caterine é advogada. Ela tem sido prática há 30 anos e é um dos as poucas pessoas em quem confio plenamente. Nós nos conhecemos quando nossos filhos estavam na mesma escola. Escola. Ela sempre foi direta, inteligente, uma pessoa direta e franca. Carol, que surpresa. Como vai você? Caterine, eu preciso da sua ajuda. É urgente. Meu tom de voz alertou. Ela imediatamente. Conte-me o que aconteceu. Cada palavra, cada detalhe, a urgência. Chamada, a suposta emergência médica. A conversa que ouvi por acaso no banco, a cobrança de $15.000. Catarina era. Silêncio por alguns segundos depois que eu. Finalizado. Então a voz dela soou. Furioso. Aquele desgraçado. Carol, o que aconteceu foi fraude. Fraude com cartão de crédito. Você pode apresentar queixa. Eu sei, respondi calmamente. Mas eu quero algo mais. Eu quero alterar meu testamento. Quero excluí-lo do meu testamento. Minha herança. Quero que tudo esteja legalmente resolvido. Que ele não receberá nada de mim. Caterine respirou fundo. Eu posso ter. Os documentos estarão prontos amanhã. Mas Carol. Tem certeza? Ele é seu filho. Não. Não mais, eu disse com uma frieza que. Até eu fiquei surpreso. Ele não é meu filho. Não mais. Naquela noite, eu não consegui dormir. Eu. Sentada na varanda, enrolada em um cobertor. Observando as estrelas. Pensei em tudo. Os anos que passei criando Brian, noite sem dormir quando ele tinha febre. Às vezes em que trabalhei horas extras para pagar por sua faculdade, os sacrifícios que fiz para que ele poderia ter uma vida melhor que a minha. Eu me perguntei, em que momento eu parei? Ser sua mãe e se tornar seu caixa eletrônico? Em que momento deixei de ser uma pessoa? Ele simplesmente se tornar um recurso? Velha tola. Essas palavras permaneceram ecoando. Mas eles não me machucaram. Não mais. Agora eles só me deram força. Porque toda vez que eu me lembrava deles, eles reafirmaram minha decisão. Não há volta atrás. No dia seguinte, eu fui para o escritório de Caterine. Ela já tinha tudo preparado. Um novo testamento, limpo. Claro. Nela, deixei minha casa e meu economias para uma instituição de caridade infantil que eu tinha apoiado há anos. O nome de Brian não estava lá. Aparecer em qualquer lugar do documento. Assinou cada página com mão firme. Caterine olhou para mim com uma mistura de admiração e tristeza. Isto é definitivo. Carol. Assim que você tornar isso público,
Não há como voltar atrás. Eu sei, respondeu. E quero que seja público. Eu quero que ele saiba. Quero que ele entenda que suas ações têm consequências. Catherine assentiu com a cabeça e colocou os papéis em um envelope de Manila. Quando você quer que eu entregar? Sábado. No restaurante. Catherine ergueu as sobrancelhas. Você é indo? É claro que vou. Um sorriso apareceu no rosto de Catherine. Então eu sou. Eu também vou. Não perderia isso por nada. Mundo. Depois do escritório de Catherine, eu fui para o restaurante, o Sterling Room, um lugar elegante no centro da cidade. Com janelas enormes, lustres de cristal e toalhas de mesa cor de marfim. Pedi para falar com o gerente, um homem na casa dos 50 anos, com um terno impecável e maneiras refinadas. Senhora, em que posso ajudá-la? Eu tenho reserva em nome de Brian Miller. Para este sábado às 20 horas. O gerente verificou seu computador. Sim, aqui. Sim, é um jantar privado para 12 pessoas. Cardápio completo com vinhos premium. Tudo pago. Pois o cartão termina em 3.217. Meu cartão. Exatamente, respondi calmamente. Aquilo é meu cartão, e eu sou quem será pagar por esse jantar. O gerente parecia confuso. Você é a senhora Carol. Isso mesmo. Mas o senhor Brian disse que você não compareceria ao evento. Senhor Brian estava enganado, respondi com um sorriso frio. Estarei lá e preciso de ajuda. Você precisa reservar uma mesa separada para mim. De onde eu consigo ver tudo sem. Eles me viram imediatamente. O gerente. Ele me olhou com curiosidade, mas assentiu com a cabeça. Profissionalmente. Claro, senhora. Eu vou. Reserve uma mesa para você no mezanino. Nível. Tem uma visão completa do privado. Quarto que eles irão ocupar. Perfeito. Mais uma coisa. Quando eu der o sinal, preciso que você se aproxime da mesa dele com a conta e diga-lhe na frente de todos que a acusação não poderia ser processado. O gerente hesitou. Senhora, isso seria muito desconfortável para o senhor Brian. Exatamente, eu disse, olhando para ele bem nos olhos. Essa é a questão. Os 2 dias seguintes foram estranhos. Brian me ligou uma vez. Oi, mãe. Como vai? Sua voz soava casual, relaxada, como se nada havia acontecido. Tudo bem, querida, respondeu com a mesma tranquilidade. E Sofia está melhor agora. Havia pequena pausa. Melhorar? Sim, dela. Emergência médica. O motivo pelo qual você precisou. Meu cartão. Outra pausa. Ah, sim. Ela está muito melhor. Foi algo. No fim das contas, foi algo menor. Obrigado por perguntar. Mentiroso. Mentiroso descarado. Mas eu não disse qualquer coisa. Apenas sorri para mim mesma. Eu sou. Que bom. Querida, se cuide. Você também, mãe. Amo você. Também te amo. Eu menti e desligou. Na sexta-feira à noite, preparei roupas para o dia seguinte. Eu escolhi um tom escuro. Vestido verde, elegante, porém simples, preto. Sapatos de salto baixo, um colar de pérolas que Robert me deu isso de presente no nosso 30º aniversário de casamento. Apliquei uma maquiagem leve. Eu queria olhar
Bom, eu queria parecer forte. Eu não estava. Vai chegar como uma mãe despedaçada, implorando por explicações. Eu ia. Chegue como uma mulher que conhece o seu valor. Como alguém que não tinha mais nada. Perder. Olhei para mim mesma no espelho por muito tempo. A mulher. O olhar que me lançava não era mais o mesmo. A mesma pessoa que havia concedido o crédito. Cartão com confiança cega. Essa mulher tinha olhar mais penetrante, queixo mais firme. Essa mulher tinha aprendido que o amor não é suficiente quando não há respeito e essa família é. Não é um escudo contra abusos. Sábado amanheceu. Claro. Tomei um café da manhã tranquilo. Preto. Café, torrada, fruta. Eu li o jornal. Eu reguei as plantas. Eu fiz tudo com uma calma deliberada, como se fosse um dia como qualquer outro. Mas por dentro, eu senti uma corrente elétrica passando por mim. Minhas veias. Antecipação. Justiça pendente. Às 19 horas, Caterine escolheu. Me anima. Ela carregava um preto. Pasta com os documentos. Preparar? Ela perguntou. Mais do que pronto, respondi. Durante o trajeto até o restaurante. Nenhum de nós falou muito. Não havia. Precisar. Caterine dirigiu com confiança, e eu observou as luzes da cidade passarem. Janela. Pensei em Brian, em como ele deve estar naquele momento, ficando vestido, preparando-se para sua grande noite. Para o seu momento de falsa glória, não. Sabendo que sua mãe, aquela tola, a velha estava prestes a levar tudo longe dele. Chegamos ao restaurante às 7h40. Caterine estacionou. O carro estava a meio quarteirão de distância. A partir daí, nós dava para ver a entrada principal, o ambiente acolhedor. Luzes, a placa dourada que dizia, o quarto Sterling. Pessoas elegantes chegando e indo. Quer esperar alguns minutos? Caterine perguntou. Sim, eu quero que eles cheguem primeiro. Quero que eles cheguem. Tranquilizado, para se sentir seguro. Caterine assentiu com a cabeça e desligou o aparelho. Motor. Ficamos sentados ali em silêncio. Esperando. Às 7h55, um carro preto parou. Em frente ao restaurante. Eu reconheci. Aquele carro. Era do Brian. As portas. Abriu a porta e ele saiu primeiro. Ele era vestindo um terno cinza escuro e camisa branca. Gravata cor de vinho. Ele parecia confiante. Orgulhoso. Ele deu a volta no carro e abriu a porta do passageiro. Sofia conseguiu. Ela saiu vestindo um longo vestido cor de champanhe. Saltos altos, o cabelo preso num elegante penteado. Bom. Ela estava linda. Atrás deles, outro carro estacionado. Mais 4 pessoas foram fora. Eu os reconheci pelas fotos, Brian tinha me mostrado uma vez. Javier e Helena. Os pais de Sofia. Outras 2 pessoas que devem ter sido parentes. Todos bem vestidos, todos sorridentes. Brian tremeu. A mão de Javier firmemente. Ele deu a Helena um beijo na bochecha. Ele parecia o genro perfeito, homem generoso. Aquele que obteve sucesso. Isso me deu vontade de vomitar. Eles estão lá dentro, disse Caterine. Disse baixinho. Vamos lá, respondi. Saímos do carro. O ar fresco da noite me deu um soco na cara. Respirei fundo. Nós
Caminhou em direção à entrada com firmeza. Passos. O porteiro abriu a porta para. Nos presenteia com uma reverência. Boa noite, senhoras. Entramos no saguão. O lugar era como. Elegante como eu me lembrava. Pisos de mármore. Arranjos florais enormes, piano suave. Música de fundo. O gerente viu. Nos abordou imediatamente, nos abordou com um sorriso profissional. Senhora Carol, uma. É um prazer vê-lo, ah. Sua mesa é. Preparar. Ele nos guiou em direção a um lugar discreto. Escada que dava acesso ao mezanino. Nível. Subimos lentamente. Vista de cima. Havia uma vista perfeita do quarto privado. Sala onde Brian e seu grupo estavam. Já sentado. Eu conseguia vê-los. Claramente, mas eles não conseguiam me ver. Perfeito. Sentei-me à minha mesa. Catarina. Sentou-se em frente a mim. O gerente entregou. Cardápios dos Estados Unidos. Você gostaria de fazer um pedido? Algo. Só água por enquanto, eu disse. Sem desviar os olhos do quarto. Abaixo. Claro. Me avise se você precisa de alguma coisa? Ele recuou com um aceno de cabeça. Da minha posição, eu conseguia ver tudo. Brian estava à frente do mesa, Sofia à sua direita, Javier para sua esquerda. Os outros parentes espalharam em volta. Um garçom já os havia servido. Taças de champanhe. Brian levantou a dele. Embora eu não conseguisse ouvir suas palavras de aquela distância, vi sua boca se mover. Eu vi os sorrisos dos outros. Eu vi como Javier acenou com a cabeça em sinal de aprovação. Como Helena olhou para ele com carinho. Ele era desempenhando seu papel perfeitamente. Ó, genro exemplar. O homem bem-sucedido. Quem compra um jantar de $15.000 como se fosse nada? E tudo com o meu dinheiro, com o meu cartão, com minha confiança destruída. Eu apertei os punhos contra a mesa. Catherine colocou a mão sobre a minha. Respire, disse ela suavemente. Seu momento virá. Assenti com a cabeça. Ela tinha razão. Não era a hora de explodir. Esse era tempo de observar, de esperar, de deixar. Ele vai cavar a própria cova um pouco mais fundo. Passaram-se 20 minutos. Os garçons trouxeram os aperitivos, ostras, carpaccio, pão artesanal com azeite de trufa. Tudo parecia requintado. Tudo. Foi caro. Brian comeu calmamente. Conversaram. Ele riu. De vez em quando. Ele pegava a mão de Sofia e a beijava. Ela corou. Os pais dela olharam para eles com ternura. Era uma cena perfeita, uma mentira perfeita. Olha só para ele, murmurei. Ele está aproveitando cada segundo. Catarina seguiu meu olhar. Deixe-o ir. Quanto mais alto ele estiver, quanto mais ele sobe, mais forte será a queda. Ela era certo. Mas foi difícil me conter. Cada célula do meu corpo queria cair. Aquelas escadas, eu me planto em frente a aquela mesa, e grite a verdade para todos. Mas não, isso seria demais. Fácil, rápido demais. Eu queria que ele sentisse. Foi exatamente o que eu senti. A humilhação. A traição, o choque da descoberta. Que tudo em que ele confiava era ilusão. 30 minutos depois, o principal. Os cursos chegaram. Filé mignon com vinho tinto. Molho de vinho, lagosta grelhada, açafrão. Risoto.
Os garçons serviram com precisão. Movimentos elegantes. Os óculos eram reabastecido constantemente. Vinho branco, vinho tinto. Vinho, mais champanhe. A conta era subindo cada vez mais alto e eles tinham. Eu não faço ideia. Brian continuou falando. Ele gesticulou com as mãos. Ele estava contando para alguns uma história que fez todos rirem. Ele parecia tão à vontade, tão no controle, tão certo de que seu plano havia funcionado. Eu peguei meu telefone e enviei uma mensagem para o gerente. Estou pronto. Prossiga. Eu o vi. Verifique o telefone dele. Ele olhou para mim e assentiu discretamente com a cabeça. Meu coração começou batendo mais rápido. Catarina se inclinou. Avançar. Chegou a hora. Chegou a hora, eu. Respondeu. O gerente desapareceu por um tempo. Alguns instantes. Então ele reapareceu com um envelope branco em sua mão. Ele caminhou. Caminhando firmemente em direção ao quarto privado. Eu observou enquanto ele se aproximava da mesa de Brian. Como ele se inclinou ligeiramente e disse algo em seu ouvido. A expressão de Brian mudou de relaxado para confuso, depois preocupado. Ele pegou o envelope. O gerente estendeu a mão para ele. Ele abriu. Tirou um pedaço de papel. Ele leu. E eu vi o rosto dele empalidecer. Completamente pálido. Sofia percebeu. Imediatamente. Ela tocou no braço dele. O que é? Errado, querida? Brian não respondeu. Ele. Fiquei olhando para o papel com os olhos arregalados. Javier também percebeu isso. Brian. Está tudo bem? O gerente era ainda de pé junto à mesa, com as mãos abraçado à sua frente, à espera. Brian finalmente olhou para cima. Deve haver um erro, disse ele, com a voz tensa. Lá. Tem que ser um engano. O gerente tremeu. Ele levantou a cabeça educadamente. Receio que não, senhor. O cartão foi recusado. A cobrança pode não ser processado. Silêncio. Adense. Um silêncio desconfortável se espalhou pelo mesa. Sofia piscou várias vezes. Recusado. Mas você disse que era da sua mãe. Cartão, que ela havia te emprestado. Brian engoliu em seco. Sim, é o cartão dela, mas não entendo por que foi recusado. Deve ser um problema com o banco. Oh. O gerente manteve seu profissionalismo. Tom. Senhor, entrei em contato com o banco há alguns dias. Minutos atrás. Eles me informaram que o titular do cartão cancelou a autorização pela acusação. Brian ficou paralisado. Cancelado? Minha mãe cancelou? Sim, senhor. Javier franziu a testa. Não entendo. Sua mãe sabe sobre este jantar. Brian abriu o seu boca, mas nenhuma palavra saiu. Sofia era olhando para ele com uma mistura de confusão e algo que estava começando a aparecer. Como o medo. Brian, você disse que ela te deu permissão. Ela sabia o que era? Para. Eu pensei. Brian gaguejou. Helena. Trocou um olhar com o marido. Oh. Os demais convidados trocaram olhares. Desconfortável. O gerente o inocentou. Garganta suavemente. Senhor, precisamos resolver isso. A questão do pagamento é necessária antes de podermos prosseguir com o serviço. A fatura atual é
$11.200. E isso antes da sobremesa e do café. Brian tirou a carteira do bolso, tremendo. Mãos. Ele abriu e tirou um cartão. Use este. O gerente pegou o cartão. E foi embora. Brian tentou sorrir. Desculpem a todos, foi apenas um mal-entendido. Com o banco. Tudo está sob controle. Controlar. Mas sua voz soava oca. E ninguém naquela mesa acreditou nele. Sofia já não o olhava com amor. Ela o olhava com suspeita. Os lábios de Javier foram pressionados. Em uma linha fina. Os outros haviam perdido seu apetite. Da minha mesa, eu observava cada detalhe, cada gesto, cada olhar. E pela primeira vez em dias, eu senti algo que se assemelha à satisfação. Mas isso foi apenas o começo. O gerente. Voltei 2 minutos depois e a expressão no rosto dele. Seu rosto dizia tudo. Sinto muito, senhor. Este cartão também foi recusado. Fundos insuficientes. A cor completamente drenado do rosto de Brian. Sofia. Ela deixou cair o garfo. O som do metal. O som do prato ecoou no silêncio. Isso não pode estar acontecendo, disse Brian. Sussurrou. Deve haver algum engano, mas todos sabiam que não havia engano. Javier levantou-se lentamente. Brian, o que é? O que está realmente acontecendo aqui? Eu posso explicar. Então explique, disse Javier, com sua voz característica. Duro. Explique por que você disse que estava. Vai pagar um jantar de $15.000, e agora descobriu-se que não é possível pagar por isso. Brian abriu a boca, mas antes que ele poderia dizer qualquer coisa, mas aconteceu. Eu fiquei de pé. Acima. Peguei minha bolsa. Eu olhei para Catarina. Vamos. Ela sentiu com a cabeça e ele também se levantou. Pasta sob o braço. Começamos a descer as escadas lentamente com dignidade. Cada passo ecoava no silêncio. Restaurante. E quando chegamos ao quarto privado, quando eu atravessei aquele a porta e todos os olhares se voltaram para mim, quando Brian me viu e seu rosto se contorceu em puro horror, eu sabia que esse momento seria. Valeu cada lágrima que derramei em segredo. Olá, Brian, eu disse em voz calma. Frio como gelo. Espero que não seja eu. Interrompendo seu jantar importante. Oh! O silêncio que se seguiu às minhas palavras foi absoluto. Ninguém se mexeu. Ninguém respirava. Todos me encararam como se eu tivesse apareceu do nada, como um fantasma. Que não deveriam estar lá. Mas eu estava lá. E eu não ia a lugar nenhum. Brian era congelado na cadeira, com a boca ligeiramente aberta. Com os olhos arregalados e o rosto aberto, sua expressão havia mudado de uma cor pálida a um cinza doentio. Sofia olhou para mim, sem entender o que estava acontecendo. Javier e Helena trocaram olhares confusos. O restante dos convidados. Acabei de assistir à cena com uma mistura de curiosidade e desconforto. Catarina ficou ao meu lado, sério, profissional. Sua pasta preta apertada contra o corpo. Peito. O gerente do restaurante nos observava. A uma distância discreta, aguardando. Ensaiei esse momento na minha mente. Centenas de vezes nos últimos dias. Eu havia imaginado versões diferentes desta cena. Mas agora que eu estava aqui, agora que eu tinha todos os olhares fixos em, descobri que não precisava de um discurso elaborado. A verdade bastava. Mãe.
Brian finalmente encontrou sua voz, mas parecia estrangulado, fraco. O quê? O quê? O que você está fazendo aqui? Não era pergunta. Era uma acusação disfarçada. Como surpresa. Aproximei-me da mesa com passos medidos. Meus calcanhares tilintaram contra o piso de madeira. O que estou fazendo aqui? Repeti calmamente. Bem, eu vim para o jantar que meu filho organizou comigo. Cartão de crédito. O jantar de $15.000 que ele planejado sem me avisar. O jantar. Ele pediu meu cartão mentindo. Sobre uma emergência médica. Houve suspiro sufocado. Acho que partiu da Helena. Sofia levou a mão à boca. Javier olhava para mim com um olhar renovado. Atenção, processando minhas palavras. Mãe, eu posso explicar. Brian tentou se levantar. Mas suas pernas não pareciam responder. Ele permaneceram meio sentados, meio em pé. Com uma aparência patética. Vá em frente, eu disse. Cruzando os braços. Explique. Explique para. Todo mundo sabe como você me ligou numa terça-feira? De manhã, disseram que Sofia tinha um problema médico. Emergência. Explique como você me implorou para. Emprestei meu cartão porque era urgente. E você mal podia esperar. Brian abriu o seu boca, mas nada saiu. Sofia era. Olhando para ele agora com os olhos arregalados. Emergência médica, Brian? Eu nunca tive uma. Emergência médica. Qual é a sua mãe? Sobre o que você está falando? Ele balançou a cabeça negativamente. Desesperado. Querida, não é o que parece. Como? Então, o que é? A voz de Sofia tinha subido uma oitava. Porque, no que diz respeito a. Eu sabia que você ia pagar por isso. Jantar pago com seu dinheiro. Com o seu cartão? Com o bônus que você recebeu do trabalho? Eu. Sorriu sem humor. Um bônus do trabalho? Que interessante. Porque o que eu ouvi era algo muito diferente. Eu peguei mais um passo rumo à mesa. Brian recuou instintivamente. Você me quer para contar exatamente o que eu ouvi, filho? Ou prefere fazer você mesmo? Mãe? Por favor. Sua voz era um apelo. Não faça isso. Não fazer o quê? Não dizer a verdade. Não revele na frente de todos o que você pense mesmo em mim. Minha voz permaneceu calma, mas cada palavra saía afiada como uma faca. Javier levantou-se completamente. Ele era um homem alto, de ombros largos, com uma presença imponente. Senhora, contudo. Com todo o respeito, acho que merecemos saber. O que está acontecendo aqui? Eu o observei diretamente no olho. Você é absolutamente certo, Javier. Deixe-me explicar exatamente. O que está acontecendo? Há 3 dias, meu filho. Ele me pediu meu cartão de crédito. Ele me disse. A esposa dele, sua filha, teve um problema médico. Emergência. Eu, como os confiantes e tolos. Mãe que sou, deu-lhe sem fazer perguntas. Fiz uma pausa. 2 dias depois. Fui ao banco e lá, por acaso, ouvi meu filho falando ao telefone. Ele estava conversando com Sofia. Todos os olhos. Virou-se para ela. Sofia balançou a cabeça negativamente. Confuso. Não sei o que ela é falando sobre. Brian não me chamou assim. Dia. Ah, não, ele não fez isso. Eu disse, levantando a minha mão.
Sobrancelhas. Então talvez você se lembre de um. Conversa em que ele te contou que tinha. Reservou o restaurante mais caro da cidade. A cidade para impressionar sua família. Onde? Ele te disse que ia dar um show. Jantar de $15.000 para que seus pais pudessem ver. O genro deles não era qualquer um. O rosto de Sofia ficou vermelho. Ele me disse. Mas ele disse que era o dinheiro dele. Dele. Dinheiro? Minha risada saiu áspera, amarga. Não, querida. Era o meu dinheiro. O meu cartão. O meu. Economias de uma vida inteira de trabalho. Eu. Voltou-se para Brian. Mas a melhor parte foi quando você perguntou quem ia pagar para este jantar. Você se lembra? Porque me lembro perfeitamente. Você disse àquela velha tola, minha mãe. Pedi o cartão dela e ela me deu. Ela não é. Ela vai até mesmo ao jantar. Ela tem. Não faço ideia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena colocou a mão na dela. Peito. Javier cerrou os dentes. Oh! Os outros convidados se entreolharam, sem entender nada. Expressões de choque. E Sofia? Sofia tinha se levantado e estava olhando para Brian enquanto. Se você o estivesse vendo pela primeira vez. Você disse isso? Sua voz estava trêmula. Você chamou sua mãe de velha tola. Querida, eu não fiz isso. Foi retirado de contexto. Brian tentou se aproximar dela, mas Sofia recuou. Contexto. Javier interveio com uma voz como um trovão. Que contexto justifica chamar isso de seu próprio nome? Mãe, isso? Que contexto justifica mentir para ela e roubar seu crédito? Cartão? Eu não roubei nada. Brian finalmente explodiu, em desespero. Ela deu isso para mim. Ela me emprestou. Eu emprestei para. Você mentiu para mim, eu disse em voz glacial. Eu te emprestei porque pensei que sua esposa estivesse doente. Eu a emprestei a você, porque eu confiei em você. Porque você é meu filho. Ou era. Aqueles últimos. As palavras caíam como pedras. Brian olhou. Me olhou com olhos brilhantes. Mãe, por favor. Me perdoe. Foi um erro. Eu não quero dizer essas coisas. Eu só estava tentando impressionar Sofia, para causar uma boa impressão. Impressão em sua família, e a única maneira que você encontrou para causar uma boa impressão foi roubando de mim e me humilhando. Meu. Balancei a cabeça negativamente. Não, Brian, isso não foi um erro. Essa foi uma decisão. Uma decisão calculada, fria e deliberada. Catarina deu um passo à frente. Se me permite, disse ela com voz profissional. Sou advogado da Sra. Carol e há algumas questões legais que precisamos esclarecer. Ela abriu sua pasta e retirou vários documentos. Em primeiro lugar, o uso do cartão de crédito da Sra. Carol sob falsos pretextos constitui fraude. Ela tem todo o direito de apresentar queixa. Brian cambaleou. Não, você não pode fazer isso. Eu sou seu filho. Exatamente, respondi. Você é meu filho, e isso torna o que você fez ainda pior. Catarina prosseguiu. Em segundo lugar, a Sra. Carol modificou seu testamento. Com efeito imediato, você, Brian Miller, está excluído de qualquer herança. Você não receberá a casa, nem as economias, nem nada que pertença à sua mãe. Brian perdeu a cor do rosto novamente. O quê? Não, você não pode fazer isso. Sim, eu posso, respondi com firmeza. E eu fiz. Catherine retirou outro documento.
Este é o Novo Testamento, assinado e autenticado ontem. Tudo será deixado para uma instituição de caridade infantil que a senhora Carol apoia há anos. Sofia desabou na cadeira, levando as mãos ao rosto. Helena tinha lágrimas nos olhos, mas não sei se eram de compaixão por mim ou de vergonha pelo seu genro. Javier olhava para Brian com absoluto desprezo. Não acredito que minha filha se casou com alguém assim, disse-lhe em voz baixa, mas carregada de raiva. Um homem que rouba da própria mãe. Um homem que a chama de velha tola. Um homem que mente e manipula. Ele se virou para Sofia. Querida, levanta. Nós vamos embora. Pai, eu não sabia de nada. Sofia soluçou. Juro que não sabia que ele tinha roubado o cartão da mãe dele. Ele me disse que era o dinheiro dele. Eu sei, querida. Javier colocou a mão no ombro da filha. Eu sei que você não sabia, mas agora que sabe, precisa tomar uma decisão. Todos olharam para Sofia. Ela olhou para Brian, com o rímel borrado pelas lágrimas. Por quê? Perguntou ela com a voz embargada. Por que você fez isso? Brian tentou se aproximar dela novamente. Porque eu queria que sua família me respeitasse. Eu queria que eles vissem que eu podia te dar tudo o que você merece, roubando da sua mãe. Sofia balançou a cabeça negativamente. Isso não é amor, Brian. Isso não é respeito. Isso é, eu não sei o que é isso, mas você me dá nojo. Ela se levantou e caminhou até seu pai. Javier passou um braço protetor em volta dela. Helena juntou-se a eles. Os outros convidados também já haviam se levantado, visivelmente desconfortáveis e querendo sair dali o mais rápido possível. Senhora Carol. Javier olhou para mim com respeito. Sinto muito pelo que meu genro fez com você. Se houver algo que possamos fazer? Não há nada, respondi baixinho. Isso é entre meu filho e eu. Bem, Javier assentiu com a cabeça. Eu entendo. Com sua licença, já vamos embora. Ele e sua família começaram a sair da sala reservada. Antes de atravessar a porta, Sofia se virou uma última vez para Brian. Não me ligue. Não me procure. Preciso pensar. E eles desapareceram. Um a um, os outros convidados também foram embora, murmurando desculpas e evitando olhar para Brian. Em menos de 2 minutos, a sala que antes se enchia de risos e comemorações estava vazia. Restaram apenas 4 pessoas, Brian, Catherine, o gerente e eu. Brian ainda estava de pé ao lado da mesa, cercado por pratos meio comidos, taças de vinho pela metade, guardanapos amassados, os destroços de seu jantar suntuoso, os destroços de sua mentira. Ele olhou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto nele antes. Algo entre terror, vergonha e raiva. Suas mãos estavam tremendo. Seus olhos estavam vermelhos. Por um instante, quase senti pena dele. Quase. Mas então me lembrei de suas palavras. Aquela velha tola. E a pena evaporou como água fervente. Mãe. Sua voz saiu embargada. Por favor, você precisa me entender. Eu só queria. O que você queria, Brian? Interrompi. Para impressionar pessoas que você mal conhece? Para parecer alguém que você não é? E para isso, você teve que me destruir. Eu não queria te destruir, ele gritou de repente, o som ecoando no quarto vazio. Eu só precisava desse dinheiro. Eu só precisava que eles me respeitassem. E o meu respeito, a minha confiança, tudo isso não valia nada? Ele passou as mãos pelos cabelos, em desespero. Você sempre esteve lá. Você sempre me apoiou. Pensei que mais uma vez não faria diferença. Não faria diferença. Repeti, incrédulo. Brian, você mentiu para mim. Você me usou. Você me chamou de velha tola. Foi apenas uma frase. Eu não quis dizer isso de verdade. Sua voz se transformou em soluços. Você sabe que eu te amo. Você é minha mãe. Não mais, eu disse com uma calma que me surpreendeu. Eu não sou mais sua mãe porque uma mãe merece respeito. Uma mãe merece honestidade. E você não me deu nenhuma dessas duas coisas.
Ele deu um passo em minha direção, com as mãos estendidas. Mãe, por favor, não faça isso. Podemos resolver isso. Vou te devolver cada centavo. Eu prometo. Eu trabalho dobrado, triplicado, mas não me abandone. Não me tire tudo. Eu não peguei nada de você, eu disse firmemente. Você tirou isso de si mesmo. Quando você decidiu que meu amor era algo que você poderia explorar. Quando você decidiu que minha confiança era uma fraqueza. Voltei-me para o gerente, que ainda aguardava discretamente. Qual é o valor total da conta? Ele consultou seu tablet. Considerando tudo o que já foi consumido, o total seria de $13.500, senhora. Peguei meu cartão de crédito, o mesmo que Brian havia usado. Cobrar neste cartão. Brian olhou para mim, com os olhos arregalados. O que você está fazendo? Eu vou pagar a conta, respondi enquanto o gerente processava o pagamento. Porque, ao contrário de você, eu honro meus compromissos e não quero que este restaurante sofra por causa das suas mentiras. O gerente devolveu meu cartão com um sorriso de gratidão. Muito obrigada, senhora Carol. Foi um prazer atendê-lo, ah? Assenti com a cabeça. Guardei meu cartão na bolsa. Então, me voltei para Brian uma última vez. Há algo mais que você precisa saber. Catherine deu um passo à frente e entregou-lhe um envelope. Ele a pegou com as mãos trêmulas. O que é isso? Abra, ordenei. Brian rompeu o lacre com dedos desajeitados. Ele retirou vários papéis. Seus olhos os examinaram rapidamente. A cada linha que lia, seu rosto ficava mais pálido. Isso significa que você apresentou uma queixa formal por fraude com cartão de crédito. Isso mesmo, confirmei. O que você fez é fraude, Brian. É um crime. E eu tenho todo o direito de denunciar isso. Mas eu sou seu filho, ele sussurrou. Não mais, repeti pela terceira vez. Um filho não faz o que você fez comigo. Um estranho faz isso. E é assim que vou te tratar de agora em diante. Ele balançou a cabeça repetidamente, como se pudesse mudar a realidade com aquele gesto. Você não pode fazer isso. Eu poderia ir para a cadeia. Você deveria ir para a cadeia, eu disse sem demonstrar nenhuma emoção. Mas não vou tão longe. Ainda existe uma parte da mãe em mim que não consegue fazer isso com você. Então, vou te dar uma escolha. Ele olhou para mim com olhos desesperados, agarrando-se a qualquer esperança. Que escolha? Você vai me devolver cada centavo que me tirou ao longo dos anos. Não apenas esses $15.000, tudo. Os empréstimos que você nunca pagou, os favores que você nunca retribuiu. Vamos elaborar uma lista detalhada com datas e valores, e você assinará um contrato de pagamento. Catherine retirou outro documento. Eis o acordo. Já calculamos aproximadamente $32.000 em empréstimos não pagos nos últimos 5 anos, mais os $13.500 desta noite. Isso dá um total de $45.500. Brian cambaleou como se tivesse levado um soco. Eu não tenho esse dinheiro. Eu não tenho nem metade disso. Eu sei, eu disse. É por isso que o acordo estabelece pagamentos mensais de $1.000 pelos próximos 4 anos, sem juros. Porque, apesar de tudo, ainda sou bom demais para você. E se eu não puder pagar? Perguntou ele com voz fraca. Então o processo judicial prosseguirá e você enfrentará as consequências legais de seus atos. Catherine estendeu uma caneta. Assine aqui, aqui e aqui. Brian pegou a caneta com a mão trêmula. Ele colocou o papel, mas não assinou. Ele olhou para mim com olhos suplicantes. Mãe, por favor. Tem que haver outra maneira. Não há, respondi com firmeza. Assine ou saia. Mas se você sair sem assinar, apresentarei a denúncia completa amanhã de manhã. Ele fechou os olhos. Uma lágrima rolou por sua bochecha e então, com movimentos lentos e derrotados, ele assinou. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Catherine recolheu os documentos, analisou-os e guardou-os na sua pasta. Você receberá uma cópia autenticada pelo correio em 3 dias úteis. Seu primeiro pagamento vence no dia 30 deste mês.
Brian deixou cair a caneta. Ele simplesmente ficou ali parado, com os ombros caídos, aparentando 10 anos a mais. É só isso? Perguntou ele com uma voz oca. Posso ir agora? Só mais uma coisa, eu disse. Tirei um envelope da minha bolsa, um envelope que eu havia preparado cuidadosamente na noite anterior. Eu estendi a ele. Ele aceitou sem entusiasmo. O que é isso? Uma carta? Leia quando chegar em casa. Ou simplesmente não leia. Eu não me importo mais. Brian segurava o envelope como se estivesse em chamas. Nos olhamos por um longo momento, mãe e filho, ou o que costumávamos ser. Eu queria ver arrependimento em seus olhos. Eu queria ver dor genuína, não apenas por ter sido pego, mas pelo que ele tinha feito. Mas eu só vi medo. Medo das consequências. Medo de perder seu estilo de vida. Medo de que Sofia não o perdoasse. Eu não vi amor. Não vi nenhum remorso. E isso confirmou que eu havia tomado a decisão certa. Adeus, Brian, eu disse baixinho. Foi a primeira vez na minha vida que me despedi dele sem acrescentar, eu te amo. Sem acrescentar, Ancui disse. Sem acrescentar, vou sentir sua falta. Apenas um adeus. Ele abriu a boca como se fosse dizer algo, mas nada saiu. Por fim, ele baixou a cabeça, virou-se e caminhou em direção à saída. Seus passos soavam pesados, arrastados. Eu o vi se afastar. Observei seus ombros tremerem com soluços silenciosos. Eu o vi atravessar a porta sem olhar para trás. E então ele se foi. A sala estava silenciosa. Catherine colocou a mão no meu ombro. Você está bem. Respirei fundo. Esperei para sentir algo, dor, arrependimento, dúvida. Mas a única coisa que senti foi alívio. Um alívio profundo, puro e libertador. Sim, respondi. Estou bem. E era a verdade. O gerente aproximou-se discretamente. Senhora Carol, posso lhe oferecer algo? Um chá, um café. Olhei para a mesa repleta de comida intocada, o jantar que Brian havia planejado com tanto cuidado para impressionar pessoas que agora o desprezavam. Sabe de uma coisa, eu disse com um pequeno sorriso. Estou com fome. Você poderia me trazer um prato desse risoto? E uma taça de vinho branco. O gerente sorriu. Claro, imediatamente. Ele foi embora. Catherine olhou para mim com admiração. Você é incrível. Você sabe disso. Dei de ombros. Eu não sou incrível. Sou apenas uma mulher que finalmente aprendeu a se valorizar. Sentamo-nos à mesa, o mesmo lugar onde, minutos antes, meu filho havia desmaiado, mas agora a sensação era diferente. Parecia um novo começo. O gerente voltou com a minha comida. O risoto estava cremoso, perfeito, com um aroma de açafrão que preenchia o ar. O vinho era suave e refrescante. Comi devagar, saboreando cada mordida. Catherine fez o mesmo pedido. Comemos em silêncio confortável, sem necessidade de palavras. Quando terminei, recostei-me na cadeira e olhei em volta do restaurante. Luzes aconchegantes, música suave, elegância. Sabe, eu disse pensativamente, nunca estive num lugar como este. Sempre achei que era caro demais, elegante demais para mim. Bem, você deveria vir mais vezes, respondeu Catherine. Você merece isso. Eu sorri. Talvez ela estivesse certa. Talvez eu tenha passado muitos anos vivendo para os outros, me sacrificando por pessoas que não valorizavam isso. Talvez fosse hora de viver para mim mesma, de aproveitar o tempo de vida que me restava sem carregar o peso de expectativas que eu nunca deveria ter aceitado. Pagamos a conta, deixamos uma gorjeta generosa e saímos do restaurante. O ar da noite estava fresco e limpo. As estrelas brilhavam no céu limpo. Eu me senti leve, mais leve do que me sentia há anos. Para casa? Perguntou Catherine enquanto caminhávamos até o carro. Em casa, confirmei. E enquanto nos afastávamos do Sterling Room, não olhei para trás nenhuma vez. Dormi melhor naquela noite do que em meses, talvez em anos.
Não houve pesadelos, nem insônia, nem aquele peso no peito que me acompanhava desde que ouvi Brian me chamar de velha tola. Acordei com a luz do sol entrando pela janela do meu quarto. Os pássaros estavam cantando no quintal. O ar tinha cheiro de jasmim e terra úmida. Fiquei deitada na cama por alguns minutos, apenas respirando, sentindo a paz que havia reconquistado. Era domingo. Antes, os domingos significavam cozinhar para Brian, limpar a casa até que ela brilhasse e garantir que tudo estivesse perfeito para a visita dele. Eu vivia para aqueles domingos. Mas agora, este domingo era meu. Só minha. Levantei-me devagar, preparei um café e fui até a varanda com minha caneca fumegante. As plantas de Robert me receberam com suas folhas verde brilhantes. Sentei-me na minha cadeira favorita, aquela de Vime que rende suavemente quando você se move, e, pela primeira vez em muito tempo, não me senti sozinha. Senti liberdade. Meu telefone tocou por volta das 10 horas da manhã. Era um número desconhecido. Hesitei em responder, mas algo me dizia que eu deveria. Olá, senhora Carol. A voz do outro lado da linha era feminina, jovem e nervosa. É a Sofia. Silêncio. Não esperava receber notícias dela tão cedo. Sofia, eu disse em tom neutro. Não sei se deveria estar falando com você. Entendo, ela respondeu prontamente. Eu entendo se você me odeia. Eu entendo se você nunca mais quiser ter notícias minhas, mas eu precisava ligar. Eu precisava te contar uma coisa. Eu esperei. Ela respirou fundo. Eu não sabia de nada. Juro por tudo que amo. Brian me disse que tinha recebido um bônus no trabalho. Ele me disse que queria fazer algo especial para os meus pais. Eu jamais imaginei que ele estivesse usando seu dinheiro, seu cartão, sem sua permissão. Sua voz embargou. Quando você chegou ontem à noite e disse aquelas coisas, quando ouvi o que ele fez com você, senti que ia morrer de vergonha. Por que você está me ligando, Sofia? Perguntei diretamente. O que você quer de mim? Nada, respondeu ela firmemente. Não quero nada. Só queria que você soubesse que eu não fui cúmplice disso. E eu queria pedir desculpas. Pedir desculpas por quê? Perguntei, em tom mais baixo. Você não fez nada de errado. Mas casei com alguém capaz disso, disse ela com amargura. Passei a noite em claro pensando, repassando cada conversa, cada momento desses 5 anos. E agora vejo coisas que antes ignorava. Às vezes em que Brian mencionou que você lhe havia dado dinheiro. Às vezes em que ele falou de você como se você fosse uma obrigação, e não uma mãe. Eu justifiquei isso. Eu pensava que todas as crianças tinham atritos com os pais. Mas isso não é atrito. Isso é crueldade. Ouvi soluços do outro lado da linha. Meus pais estão furiosos. Meu pai diz que me apoiará em qualquer decisão que eu tomar, mas se eu ficar com Brian, ele não conseguirá olhar para ele nos olhos. Minha mãe chora toda vez que eu menciono o que aconteceu. E eu não sei o que fazer. Sofia, eu disse lentamente. Não vou dizer o que você deve fazer com seu casamento. Essa é uma decisão que só você pode tomar. Você acha que ele pode mudar? Perguntou ela com uma recha de esperança. Você acha que isso foi apenas um erro terrível e que ele pode aprender com isso? Fechei os olhos. Pensei em todas as vezes que Brian me pediu dinheiro, em todas as promessas quebradas, em todos os empréstimos que ele nunca pagou. Como ele sempre tinha uma desculpa, uma emergência, um motivo para precisar da minha ajuda. Não sei, respondi honestamente. Não posso responder a isso por você. O que posso dizer é que as pessoas não mudam porque nós queremos que elas mudem. Eles mudam quando decidem mudar e somente se realmente quiserem. Ele me ligou 50 vezes desde ontem à noite, disse Sofia. Ele me enviou mensagens. Ele está me dizendo para perdoá-lo, que ele vai melhorar, que ele me ama. E o que você sente? Houve um longo silêncio. Sinto que não o conheço. Sinto como se estivesse vivendo com um estranho nesses 5 anos. Sinto que, se ele foi capaz de fazer isso com a própria mãe, o que não faria comigo quando eu for mais velha, quando não for mais jovem e bonita, quando não puder mais lhe dar o que ele quer? Era uma pergunta inteligente e dolorosa.
Você tem razão em pensar assim, eu disse suavemente. Respeito não tem idade, Sofia. Se alguém não respeita sua mãe de 65 anos, também não respeitará sua esposa da mesma idade. Sofia chorou abertamente naquele momento. Sinto muito, senhora Carol. Sinto muito que você tenha passado por isso. Sinto muito que minha família tenha sido parte da sua humilhação. Sua família não teve nada a ver com isso, assegurei a ela. Vocês também foram vítimas. Brian usou você para se sentir importante. Ele te usou. Ele me usou. Isso diz mais sobre ele do que sobre qualquer um de nós. Como você consegue parecer tão calma? Perguntou ela, com uma mistura de admiração e tristeza. Depois do que ele te fez, como você pode falar sem ódio? Porque o ódio me destruiria, não a ele, respondi. Já perdi o suficiente por causa das ações do meu filho. Eu também não vou perder a minha paz. Conversamos por mais alguns minutos. Dei-lhe a minha bênção para que tomasse qualquer decisão que precisasse tomar. Eu disse a ela que, independentemente do que acontecesse com Brian, ela não precisava carregar a culpa por ele. Quando desliguei, fiquei olhando para o telefone por um longo tempo. Senti compaixão por aquela jovem. Ela também havia sido enganada. Ela também acreditava na máscara que Brian mostrava ao mundo. E agora ela tinha que decidir se valia a pena ficar com um homem que havia revelado sua verdadeira face. Na manhã de segunda-feira, recebi uma ligação da Catherine. Carol, preciso te contar uma coisa. Seu tom era sério. O que aconteceu? Brian veio ao meu escritório esta manhã sem agendamento prévio. Ele estava desesperado. Meu estômago se contraiu. O que ele queria? Ele queria que eu convencesse a retirar a queixa. Para lhe dar mais tempo para pagar. Reconsiderar o testamento. E o que você lhe disse? Que eu sou seu advogado, não dele. Que você tome todas as decisões e que, se ele quiser falar com você, terá que fazê-lo diretamente. Ótimo, eu disse. Ele disse outra coisa, Catherine hesitou. Ele disse que você ia se arrepender disso, que estava cometendo um erro, que um dia você ia precisar dele e ele não estaria lá. Senti uma pontada no peito, não de dor, mas de confirmação. Mesmo agora, mesmo depois de tudo, Brian não entendia. Ele não se arrependeu do que fez. Ele só lamentou ter sido pego. Obrigado por me avisar, respondi. Você está bem? Perguntou Catherine, preocupada. Estou perfeitamente bem, assegurei-lhe. E era a verdade. Os dias seguintes foram estranhos. Eu me via esperando o telefone tocar, esperando Brian aparecer na minha porta, esperando por algo, mas nada aconteceu. Não houve telefonemas, nem visitas. Foi como se meu filho tivesse simplesmente desaparecido da minha vida da noite para o dia. E lentamente, muito lentamente, comecei a me adaptar a essa nova realidade. Os domingos não eram mais passados cozinhando para alguém que não apreciava meu esforço. Passei esse tempo lendo, caminhando no parque, visitando amigos que eu havia negligenciado por estar sempre disponível para Brian. Comecei a ter aulas de pintura em um estúdio perto de casa. Algo que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo. Descobri que tinha talento para isso, que gostava de misturar cores, criar formas e me perder na tela. Certa tarde, enquanto eu pintava um pôr do sol, meu professor apareceu. Carol, isto é lindo. Tem muita emoção. Olhei para minha pintura. Era um céu em tons de laranja e vermelho, com uma figura solitária olhando para o horizonte. É a minha libertação, eu disse sem pensar. Ela sorriu com compreensão. Ela não fez mais perguntas. Ela não precisava. 3 semanas após o incidente no restaurante, recebi um envelope pelo correio. Reconheci imediatamente. Era o envelope que eu havia dado a Brian naquela noite, a carta que eu lhe disse para ler. Ele estava devolvendo o produto sem abri-lo. Não havia bilhete, nenhuma explicação, apenas o envelope intacto com a minha caligrafia na frente. Sentei-me no sofá e abri a caixa eu mesma. Peguei a carta que escrevi com tanto carinho, com tantas lágrimas, e a li em voz alta, só para mim. Brian. Se você está lendo isto, significa que ainda resta alguma curiosidade em você, alguma conexão comigo.
Quero que saiba que escrevo isto não com ódio, mas com tristeza. Tristeza por tudo que poderíamos ter sido e não fomos. Tristeza pelo filho que eu pensava ter e que descobri que nunca existiu. Eu te criei para ser um bom homem. Eu te ensinei valores. Eu mostrei a vocês, através do exemplo, o que significa trabalhar duro, ser honesto e tratar os outros com respeito. Mas em algum momento, você decidiu que essas lições não importavam. Você decidiu que a única coisa que importava era a aparência, o dinheiro, o status e para consegui-los, você estava disposto a passar por cima de qualquer um, até mesmo da sua própria mãe. Eu não te odeio, Brian. Eu gostaria de ter feito isso, porque seria mais fácil. Mas eu não consigo. Você é meu filho. Você sempre será meu filho, independentemente do que diga qualquer documento legal. Mas ser meu filho já não lhe dá direito ao meu tempo, ao meu dinheiro ou à minha confiança. Essas coisas precisam ser conquistadas, e você as perdeu. Talvez um dia, daqui a muitos anos, quando você tiver realmente amadurecido, quando tiver aprendido o que significa remorso genuíno, possamos conversar. Mas esse dia não é hoje, e provavelmente não será amanhã. Entretanto, desejo-lhe tudo de bom. Espero que você aprenda com isso. Espero que você se torne o homem que sempre acreditei que você seria. Mas eu não vou mais esperar por você. Não vou sacrificar minha paz pelo seu conforto. Chegou a hora de seguirmos caminhos separados, com tristeza, mas sem arrependimentos. Sua mãe. Dobrei a carta lentamente. Coloquei de volta no envelope e guardei numa caixa no fundo do meu armário, junto com fotos antigas e lembranças de uma vida que já não existia. Fechei a caixa. Fechei o armário e percebi que esse ato simbólico era exatamente o que eu precisava. Eu estava encerrando um capítulo e me preparando para escrever um novo. 2 meses após o incidente no restaurante, minha vida havia mudado de maneiras que eu jamais imaginei. Eu havia me inscrito em um clube do livro que se reunia nas tardes de terça-feira. Conheci um grupo de mulheres incríveis, todas da minha idade, todas com histórias fascinantes. Conversamos sobre livros, sim, mas também sobre a vida, sobre perdas, sobre novos começos. Uma delas, Susan, havia perdido o marido no ano anterior. No início, pensei que não sobreviveria, disse-me ela numa tarde durante o chá. Mas então percebi que tinha 2 opções, morrer com ele ou aprender a viver de novo. Eu entendi exatamente o que ela quis dizer. Embora minha perda tenha sido diferente, o sentimento foi o mesmo. Eu havia perdido o filho que pensava ter, e agora precisava aprender a conviver com essa ausência. Numa manhã de quarta-feira, enquanto eu regava as plantas, ouvi alguém bater à minha porta. Meu coração deu um salto. Durante semanas, eu temi e esperei por este momento, Brian vindo implorar por perdão, Brian vindo me confrontar, Brian vindo fazer alguma coisa. Mas quando abri a porta, não era Brian. Era Sofia. Ela parecia diferente e mais magra, com olheiras profundas. Mas havia também algo novo em seus olhos, determinação. Senhora Carol, disse ela suavemente. Posso entrar? Eu a deixei entrar. Eu fiz café. Estávamos sentados na sala de estar, aquele espaço que outrora fora palco de tantas visitas familiares felizes. Dei entrada no pedido de divórcio, disse Sofia sem rodeios. Os documentos foram assinados ontem. Eu não sabia o que dizer. Como você está se sentindo? Ela sorriu tristemente. Livre. Assustada, mas livre. Ela me disse que, depois daquela noite, tentou fazer as coisas darem certo. Ela tinha ido à terapia de casal com Brian. Ela tentará acreditar em suas promessas de mudança. Mas toda vez que eu olhava para ele, disse ela, olhando diretamente para mim, eu me lembrava de como ele falava de você. Como ele havia usado a própria mãe. Percebi algo: se ele foi capaz de fazer isso com você, eventualmente fará o mesmo comigo. E eu não quero passar os próximos 30 anos me perguntando quando será minha vez. Você foi muito corajosa, eu lhe disse sinceramente. Não foi bravura, ela respondeu. Era uma questão de sobrevivência. Ela me contou como seus pais a apoiaram, como ela voltou a morar com eles temporariamente enquanto procurava um lugar para ficar sozinha. Como Brian implorou, chorou e prometeu mudar 1000 vezes. Mas ela se manteve firme.
Você sabe qual foi a última coisa que ele me disse? Perguntou Sofia. Ele me disse que a culpa era sua. Que você me envenenou contra ele. Se você não tivesse ido ao restaurante naquela noite, nada disso teria acontecido. Senti uma mistura de raiva e tristeza. Mesmo agora, Brian se recusava a assumir a responsabilidade. Desculpe, eu disse. Não, respondeu Sofia, balançando a cabeça negativamente. Não peça desculpas. Graças a você, fui salvo de anos de sofrimento. Graças a você, vi sua verdadeira face antes que fosse tarde demais, antes de termos filhos com ele. Seus olhos se encheram de lágrimas. Você consegue imaginar se tivéssemos filhos? Que tipo de pai ele teria sido? Não precisei responder. Nós dois sabíamos a resposta. Antes de ir embora, Sofia me abraçou. Foi um abraço longo e apertado, repleto de gratidão e tristeza compartilhadas. Cuide-se bem, senhora Carol. Você merece toda a felicidade do mundo. Você também, Sofia. Você também. Eu a vi se afastar, entrar no carro e ir embora. E senti uma estranha mistura de emoções, alívio por ela ter escapado, tristeza por meu filho ter perdido uma mulher tão boa. E também, sendo sincero comigo mesmo, um pouco de esperança. Espero que, se Sofia conseguiu encontrar forças para recomeçar, eu também consiga. O primeiro pagamento de Brian chegou 3 dias antes do prazo final. Exatamente $1.000, transferidos para minha conta. Não houve mensagem, nem chamada, apenas o dinheiro. Catherine ligou para confirmar. Pelo menos ele está cumprindo o acordo, comentou ela. Sim, respondi. Pelo menos isso é bom. Foi algo. Não resolveu nada. Isso não apagou o que havia acontecido. Mas foi um começo, um reconhecimento silencioso de que as consequências eram reais. Os meses continuaram a passar. O outono chegou com suas folhas douradas e ar fresco. Comemorei meu 66º aniversário rodeada por meus novos amigos do Clube do Livro. Eles me fizeram uma pequena festa surpresa em uma das casas deles. Havia bolo, vinho e risos. Ninguém mencionou Brian. Ninguém perguntou sobre minha família. Eles simplesmente comemoraram comigo. Eles simplesmente me fizeram sentir amada por quem eu era, não pelo que eu poderia dar. Naquela noite, quando cheguei em casa, sentei-me na varanda com uma taça de vinho. Olhei para as estrelas. Refleti sobre tudo o que havia mudado nesses meses. Eu havia perdido um filho, mas havia recuperado minha dignidade. Eu havia perdido uma família, mas ganhei uma comunidade. Eu havia perdido a ilusão do amor incondicional, mas havia ganhado o respeito próprio. E percebi algo importante: às vezes, a maior traição pode se tornar a maior libertação. Às vezes, você precisa ter o coração partido para perceber que merece algo melhor. Certa tarde de dezembro, enquanto fazia compras no supermercado, eu vi Brian. Ele estava no corredor dos cereais, lendo uma caixa com uma expressão concentrada. Ele parecia cansado, mais velho. Ele tinha uma barba por fazer de alguns dias e suas roupas pareciam amassadas. Por um instante, pensei em me virar e evitá-lo, mas algo me deteve. Talvez curiosidade. Talvez seja a necessidade de fechar esse ciclo de uma vez por todas. Aproximei-me lentamente. Olá, Brian. Ele ergueu o olhar bruscamente. Quando ele me viu, seu rosto passou por várias expressões: surpresa, medo, vergonha. Mãe. Sua voz estava rouca. Ficamos ali parados no meio do supermercado, com os sons de outros clientes ao fundo. Anos de história entre nós, meses de silêncio. Como você tem estado? Perguntei em tom neutro. Ele deu de ombros. Sobreviver. Eu trabalho muito. Eu pago o que devo. É isso. E Sofia? Seu semblante endureceu. Ela se divorciou de mim? Acho que você já sabe. Eu sei. Ela veio me ver. Brian cerrou os dentes. Claro que sim. Agora todos recorrem a você. Eu sou o vilão da história. Você escreveu essa história, eu disse suavemente, mas com firmeza. Ninguém te obrigou a fazer o que você fez.
Ele olhou para baixo. Por um instante, pensei que ele fosse dizer alguma coisa, que finalmente fosse se desculpar de verdade, que demonstrasse genuíno remorso. Mas quando ele falou novamente, suas palavras confirmaram que ele ainda não havia aprendido nada. Você está feliz agora? Você destruiu minha vida, exatamente como queria. Senti uma pontada de decepção, mas não de surpresa. Eu não destruí nada, Brian. Você fez tudo isso sozinho. Você é minha mãe, disse ele, amargamente. Você deveria me apoiar, não importa o que acontecesse. E você é meu filho, respondi. Você deveria me respeitar, independentemente de qualquer coisa. Mas você não fez isso. Nos olhamos por um longo momento. E então eu soube com absoluta clareza que aquele era o fim, o verdadeiro fim. Não haveria reconciliação, nenhum momento emocionante em que ele entendesse e eu perdoasse. A partir daquele momento, seríamos apenas isso, dois estranhos em um supermercado com um passado em comum. Cuide-se, Brian, eu disse finalmente, e me afastei. Não olhei para trás. Não esperei pela resposta dele. Continuei caminhando em direção à saída com meu carrinho de compras, com minha nova vida. E quando cheguei ao estacionamento e o sol bateu no meu rosto, sorri porque finalmente estava livre. O Natal chegou com sua mistura habitual de alegria e melancolia. Foi o meu primeiro Natal completamente sozinho em 40 anos. Quando Robert era vivo, decoramos a casa juntos. Depois que ele morreu, eu fiz isso por Brian. Mas este ano não havia ninguém para quem decorar, ninguém para jantar, ninguém com quem trocar presentes. Os primeiros dias de dezembro foram difíceis. Via as luzes acesas nas casas dos meus vizinhos. Ouvia as risadas das famílias reunidas e senti uma pontada no peito. Não era arrependimento pelo que eu tinha feito. Era um luto por algo que eu nunca realmente tive. Mas meus amigos do Clube do Livro não me deixaram afundar na tristeza. Você vai passar a véspera de Natal conosco, declarou Sam, o único homem do grupo, um viúvo alegre na casa dos 70 anos. Não aceitamos um não como resposta. E foi assim que acabei no jantar de véspera de Natal com 8 pessoas que eu nem conhecia há alguns meses, mas que me trataram com mais carinho do que meu próprio sangue. A casa de Sam estava decorada com bom gosto, luzes aconchegantes, uma árvore enorme e suaves canções de Natal tocando ao fundo. Todos nós trouxemos alguma coisa. Preparei minha famosa torta de maçã, a receita que minha avó me ensinou quando eu era menina. Comemos, rimos e contamos histórias. Ninguém perguntou por que eu estava sozinha. Ninguém olhou para mim com pena. Eles simplesmente me incluíram como um deles, como alguém que pertencia àquele grupo. À meia-noite, fizemos um brinde com cidra espumante. Aos novos começos, disse Sam, erguendo seu copo. Para as famílias que escolhermos, acrescentou Susan. Todos me olharam com sorrisos calorosos, e eu senti algo que não sentia há muito tempo. Senti como se estivesse em casa, não numa casa com paredes e teto, mas naquela sensação de pertencimento, de ser vista, de ser valorizada. Naquela noite, quando voltei para casa por volta das 2 horas da manhã, não me senti sozinho. Senti que estava acompanhada por algo maior do que a presença física. Senti-me acompanhado pela certeza de que havia tomado as decisões certas, de que havia escolhido a minha paz em vez do conforto de uma mentira. Janeiro chegou com suas promessas de renovação. Ano novo, vida nova, como diz o ditado. Decidi fazer mudanças mais profundas na minha vida. Contratei um jovem jardineiro chamado Daniel para me ajudar a redesenhar meu jardim. Que tipo de plantas você gosta? Ele me perguntou com entusiasmo. Quero flores, disse sem hesitar. Muitas flores, de todas as cores. Quero que meu quintal seja um lugar cheio de vida. Daniel sorriu. Então vamos criar um paraíso. E ele fez. Durante semanas, ele trabalhou no meu jardim plantando rosas, girassóis, lavanda e jasmim. Cada vez que eu saía na varanda, via mais cor, mais beleza, mais vida. Era como se o quintal refletisse minha própria transformação. Eu também comecei a viajar. No início, eram viagens curtas, um fim de semana na praia, 3 dias em uma cidade histórica próxima, lugares que eu sempre quis visitar, mas para os quais nunca tive tempo porque estava ocupada sendo a mãe perfeita, a esposa dedicada, a mulher que vivia para os outros.
Em uma dessas viagens, conheci um homem chamado Arthur, um professor de história aposentado com olhos bondosos e um sorriso fácil. Nos conhecemos em um museu. Estávamos ambos olhando para o mesmo quadro. É fascinante, não é? Comentou ele, apontando para a tela. A forma como captura tanto movimento em um único instante congelado. Começamos a falar sobre arte, sobre história, sobre a vida. Percorremos o museu juntos. Depois tomamos café. E quando nos despedimos, trocamos números de telefone. Gostaria de vê-la novamente, disse-lhe sinceramente, se você quiser. É claro que hesitei. Já haviam se passado 7 anos desde a morte de Robert. Desde então, não olhei para nenhum outro homem. Mas outra parte de mim, a parte que havia aprendido a viver novamente, disse sim. Eu gostaria disso, respondi. E eu estava falando sério. Arthur e eu começamos a nos ver regularmente. Jantares tranquilos, passeios no parque, conversas que duravam horas. Não foi um romance cinematográfico apaixonante. Era algo mais suave, mais maduro. Era companheirismo. Era respeito mútuo. Foi alguém que me enxergou como uma pessoa completa, não como um meio para conseguir algo. Certa tarde, enquanto tomávamos café na minha varanda rodeados pelas minhas novas flores, Arthur perguntou-me sobre a minha família. Eu havia evitado o assunto por semanas. Mas, finalmente, contei tudo a ele: a traição de Brian, o jantar no restaurante, o confronto, o afastamento. Arthur escutou sem interromper. Quando terminei, ele ficou em silêncio por alguns instantes. Isso deve ter sido devastador, disse-ele por fim. Foi, admiti, mas também foi libertador. Você já pensou em se reconciliar com ele? A pergunta me pegou de surpresa. Eu costumava pensar assim, que eventualmente ele amadureceria, pediria desculpas de verdade e nós poderíamos encontrar uma maneira de reconstruir nosso relacionamento. Mas agora entendo que isso provavelmente nunca acontecerá. E estou em paz com isso. Arthur assentiu pensativamente. Meu pai me abandonou quando eu era criança. Durante anos esperei que ele voltasse para se desculpar, para explicar por que tinha ido embora. Ele nunca fez isso. E em algum momento percebi que estava desperdiçando minha vida esperando por algo que nunca iria acontecer. E como você superou isso? Perguntei. Parei de esperar, respondeu ele simplesmente. Parei de colocar minha felicidade nas mãos de alguém que não a valorizava. E comecei a construir minha própria vida, uma vida que não dependia da aprovação ou da presença dele. Suas palavras me tocaram profundamente porque era exatamente isso que eu estava fazendo. Construindo uma vida que não dependesse de Brian. Uma vida onde meu valor não estivesse atrelado a ser a mãe perfeita para um filho que não me respeitava. Arthur pegou minha mão por cima da mesa. Você é uma mulher extraordinária, Carol. O que você fez exigiu uma força tremenda. Muitas pessoas teriam permanecido nesse relacionamento tóxico por medo da solidão. Quase fiz isso, confessei. Houve momentos em que pensei em perdoar tudo, em deixar para lá, como já havia feito tantas vezes antes. Mas algo em mim havia mudado. Eu não conseguia mais viver nessa mentira. E veja onde você está agora, disse-lhe com um sorriso. Em um belo jardim, rodeado por pessoas que te valorizam, construindo uma nova vida. Ele tinha razão. E pela primeira vez em muito tempo, quando pensei no futuro, não senti medo. Senti curiosidade, expectativa e entusiasmo para ver o que aconteceria a seguir. Os pagamentos de Brian continuaram a chegar pontualmente todos os meses. $1.000. Nunca um dia de atraso, nunca acompanhado de uma mensagem, apenas o dinheiro aparecendo na minha conta, como um lembrete silencioso de que as consequências eram reais. Catherine me manteve informada. Ele cumpriu com todos os pagamentos até agora, ela relatava. Que bom, eu respondia. Mas isso não me trouxe alegria. Na verdade, não senti nada. Era simplesmente algo que tinha que acontecer, uma dívida que precisava ser paga, nada mais. Um dia, em março, 6 meses após o incidente no restaurante, recebi uma carta. O endereço do remetente era o de Brian. Meu primeiro impulso foi jogá-lo fora sem abrir. Mas Arthur, que estava comigo naquele dia, me incentivou a lê-lo.
Talvez seja importante, disse-lhe gentilmente. Ou talvez não. Mas pelo menos você saberá. Abri o envelope com as mãos que já não tremiam. Peguei uma única folha de papel. A caligrafia de Brian, aquela caligrafia que eu conhecia tão bem, preenchi a página, e eu comecei a ler. Mãe? Sei que não tenho o direito de lhe escrever. Sei que você provavelmente nem vai ler isso, mas preciso tentar. Já se passaram 6 meses e não houve um único dia em que eu não pensasse no que fiz. Não se trata do que eu perdi, mas sim do que eu fiz a você. Tenho feito terapia, não porque alguém me obrigou, mas porque finalmente entendi que algo em mim está quebrado. A terapeuta me ajudou a perceber padrões no meu comportamento. Formas como usei as pessoas que me amam. Maneiras pelas quais priorizei meu ego acima de tudo. Não estou escrevendo para pedir seu perdão. Eu não mereço o seu perdão. Estou escrevendo para dizer que finalmente entendi. Entendo que você não foi quem destruiu minha vida. Eu era. Compreendo que todas as consequências que enfrentei são resultado direto das minhas ações. E compreendo que perdi a pessoa mais importante da minha vida por causa da minha própria estupidez e arrogância. Não espero que você responda. Não espero que você me perdoe. Só queria que você soubesse que estou me esforçando para ser uma pessoa melhor. Não por você, não para te reconquistar, mas porque eu não quero mais ser essa pessoa. Eu te amo, mãe. Eu sempre te amei, e sinto muito por ter precisado te perder para perceber o quanto. Brian. Dobrei a carta lentamente. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Arthur me abraçou sem dizer uma palavra, e eu chorei não de arrependimento, não de desejo de voltar atrás, mas de libertação final. Porque aquela carta, aquelas palavras, eram exatamente o que eu precisava ouvir. Não para perdoar, não para reconciliar, mas para confirmar que eu tinha feito a coisa certa. Às vezes, o maior amor é deixar ir. Coloquei a carta de Brian na mesma caixa onde estava a carta que eu havia escrito para ele. 2 cartas, 2 versões de adeus. Eu não respondi. Talvez um dia eu faça isso, talvez não. Mas naquele momento, eu não precisava. Suas palavras foram suficientes, não como uma ponte para a reconciliação, mas como um ponto final, como a confirmação de que ambos estávamos seguindo nossos próprios caminhos, e que isso era normal. 1 ano inteiro se passou desde aquela noite no restaurante. 1 ano de transformação, 1 ano de aprendizado, 1 ano de redescoberta de mim mesma. Celebrei meu 67º aniversário rodeado pelas pessoas que escolhi como minha família. Arthur estava lá com um buquê de flores da mesma cor do meu jardim. Meus amigos do Clube do Livro trouxeram presentes feitos à mão. Sam fez seu famoso bolo de chocolate. Daniel, meu jardineiro, chegou com uma planta especial que ele vinha cultivando só para mim. Era uma orquídea rara com pétalas cor de lavanda. Leva anos para florescer, explicou ele com orgulho. Mas quando acontece, é a coisa mais linda que você já viu. Olhei para aquela orquídea e compreendi o seu simbolismo. Eu também levei anos para florescer, anos vivendo para os outros, anos de sacrifício, anos acreditando que meu valor dependia do quanto eu dava. Mas agora, finalmente, eu estava florescendo. E foi lindo. Durante o jantar, Susan propôs um brinde. Para Carol, a mulher mais corajosa que conheço, a mulher que nos ensinou que nunca é tarde demais para escolher a nós mesmos. Todos ergueram seus copos, e eu senti algo se expandir no meu peito. Gratidão. Amor. Paz. Não era a família que eu havia planejado. Não era a vida que eu havia imaginado. Mas foi real. Era meu, e era mais do que suficiente. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei-me na minha varanda como tantas vezes antes. Mas desta vez, eu não olhei para trás. Eu estava ansiosa pelas possibilidades, pelas viagens que queria fazer, pelos livros que queria ler, pelas experiências que ainda me aguardavam. Arthur ficou para me ajudar a limpar. Agora ele estava sentado ao meu lado, segurando minha mão. No que você está pensando? Perguntou ele suavemente. Sobre o quão longe eu cheguei, respondi. Sobre a mulher que eu era há 1 ano e a mulher que sou agora. Você se arrepende de alguma coisa? Refleti bastante antes de responder. Lamento ter demorado tanto para enxergar a verdade.
Lamento os anos que desperdicei sendo invisível na minha própria vida. Mas não me arrependo de ter estabelecido limites. Não me arrependo de ter escolhido a mim mesma. Isso é sensato, disse Arthur. E corajosos. Não me sinto corajosa, admiti. Eu simplesmente me sinto livre. Ficamos sentados em silêncio, ouvindo os sons da noite, os grilos, o vento nas folhas, a vida continuando ao nosso redor. Sabe qual é a parte mais estranha? Perguntei depois de um tempo. Às vezes, ainda sinto falta da ilusão. Sinto falta de acreditar que tinha um filho que me amava. Sinto falta do conforto daquela mentira. Mas eu jamais trocaria a verdade por esse conforto. Nunca. Os meses continuaram a passar. Os pagamentos de Brian continuaram a chegar, 18 meses, 20 meses, 2 anos completos. Ele pagou $44.000 dos $45.500 que devia. Só faltava um pagamento. Uma parte de mim se perguntava o que aconteceria a seguir, se Brian tentaria entrar em contato comigo depois que a dívida fosse quitada, se ele pensaria que isso apagaria tudo o que havia acontecido. Mas outra parte de mim, a parte mais sábia, sabia que não importava, porque eu já não esperava nada dele. Eu não precisava mais do arrependimento dele para ter paz. Eu não precisava mais do amor dele para me sentir completa. O último pagamento chegou numa terça-feira de outubro. $1.500, $500 a mais do que ele devia. Catherine me ligou imediatamente. Carol, Brian concluiu o pagamento e acrescentou mais $500. Veio com alguma mensagem? Perguntei. Apenas uma breve nota. Diz: obrigado por me dar a chance de consertar as coisas. Isso é tudo. Fechei os olhos. Respirei fundo. Está bem, eu disse finalmente. Encerre o caso. A dívida está liquidada. Você quer que eu envie alguma mensagem para ele em seu nome? Não, respondi sem hesitar. Não há mais nada a dizer. 3 anos depois daquela noite no restaurante, casei-me com Arthur. Foi uma pequena cerimônia no meu jardim, rodeada por todas as flores que Daniel havia plantado. Estavam presentes apenas nossos amigos mais próximos. Não havia laços de sangue com a família. Brian não existia. E eu não senti falta dele. Quando Arthur colocou o anel no meu dedo, quando me beijou sob o arco de rosas, senti como se finalmente tivesse voltado para casa, não para um lugar, mas para mim mesma. Às vezes, em noites tranquilas, Arthur me pergunta se eu penso em Brian. Às vezes, admito, mas não mais com dor. Simplesmente com aceitação. Você acha que algum dia voltará a conversar? Ele me perguntou certa vez. Não sei, respondi honestamente. Talvez. Talvez daqui a muitos anos, quando ambos tivermos amadurecido ainda mais. Ou talvez não. E tudo bem, de qualquer forma, porque aprendi algo fundamental nessa jornada. Aprendi que o amor não basta sem respeito. Ter uma família não é um direito, é um privilégio que se conquista todos os dias. Perdoar não significa esquecer ou permitir que o abuso continue. E, acima de tudo, aprendi que às vezes a traição mais dolorosa pode se tornar a maior dádiva, porque me obrigou a abrir os olhos. Isso me obrigou a me valorizar. Isso me obrigou a escolher a mim mesma pela primeira vez em 65 anos. Hoje tenho 68 anos. Meu jardim está mais bonito do que nunca. Minha casa está repleta de risos e amor verdadeiro. Viajo com Arthur sempre que podemos. Eu ainda pinto. Eu ainda leio. Eu ainda estou vivo. E quando olho para trás e vejo aquela mulher que entrou no restaurante com o coração partido, mas de cabeça erguida, sinto orgulho. Orgulho por ter a coragem de quebrar o ciclo. Orgulho por ter escolhido a verdade em vez do conforto. Orgulho por ter entendido que eu merecia mais. Porque, no fim das contas, aquela noite no Sterling Room não foi o fim da minha história. Foi o começo. O início de uma vida onde eu era o protagonista, não um personagem secundário na vida de outra pessoa. E isso fez com que cada lágrima, cada momento de dor, cada noite de dúvida valesse absolutamente a pena. Às vezes, a traição é a melhor libertação. E eu fui libertado.